Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um tema aqui de vida real. Eu sei que eu andei sumida, tive alguns problemas bem sérios, pessoais, na minha família. Eu perdi o meu pai-avô há 2 semanas atrás, em razão do Covid. Essa situação toda mexe muito com todo mundo, né? A situação pelo contexto mundial, não só pelo contexto familiar. Mas sabe, quando acontece com uma pessoa muito próxima, alguém que você amava muito, a dor é muito maior. Porque enquanto tá distante, não tá na sua realidade, é como se fosse um filme de terror, sabe? Uma brincadeira de mau gosto que tá acontecendo lá fora, mas que você não tem dimensão do quanto aquilo realmente poderia te afetar. E eu tive que passar por essa grande perda agora. O meu pai-avô foi a pessoa que representou tudo para mim. Se eu tô onde eu estou, se eu cheguei onde eu cheguei, se eu conquistei as coisas que eu conquistei, se eu tive acesso a um bom estudo, certamente foi por causa dele. Então, eu queria falar um pouco sobre esse assunto aqui, porque envolve muitas questões, não é uma questão minha, pessoal, da minha perda, mas é uma coisa que eu acho que de repente pode ajudar numa reflexão para vocês. E então eu queria usar esse meu momento de dor para expor algo que vai além da perda de um ente querido, que por si só já seria uma situação muito dolorosa para quem passa, dada esse contexto que a gente não pode nem se despedir, não vela o corpo, né? É uma situação totalmente distante de tudo aquilo que a gente já passou e viveu até hoje. Então eu nem sei te dizer a dor que cada família passa, mas eu queria entrar aqui num tema que vai além, porque quando a gente passa por uma dor muito grande, como é a perda de um ente querido, dependendo de quem seja, se for uma pessoa muito representativa para você, a verdade é que fica um buraco gigante que cada um lida de uma maneira, mas as pessoas que são mais sensíveis ou são mais próximas, ou que têm mais dificuldade de lidar com a morte, encaram de uma maneira tão profunda que demora a cicatrizar. Essa dor demora a virar saudade. E é sobre essa dor que eu queria conversar com vocês. Eu só não estou chorando aqui agora porque eu estou sob medicamentos. Eu identifiquei que era necessário uma ajuda médica e por isso eu resolvi fazer uso de medicação antidepressiva para esse momento, né? Eu tava num choro muito compulsivo, não conseguia levantar da cama, meu sono totalmente desregulado, minha vida sem sentido. Sabe aquele momento realmente onde você perde o chão? Foi essa sensação que eu tive. E por que eu tô falando isso pra vocês e me abrindo e me expondo dessa maneira? Eu não precisaria me expor de tal forma, mas eu quero trazer essa exposição porque eu acredito que vai ajudar algumas pessoas que estão aí do outro lado e que por outros motivos que sejam, não necessariamente relacionados à perda por causa do Covid, mas passam por depressão, passam por um momento difícil, onde elas precisam sim pedir ajuda, onde elas precisam sim de uma ajuda medicamentosa, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa de uma anestesia. Quando você se machuca, ou quando você tem, né, uma enxaqueca muito forte, você precisa de um analgésico. E assim é, há determinados momentos onde a gente necessita sim de uma ajuda profissional, de alguém que tenha conhecimento de causa para te acompanhar, para fazer uma terapia, para te prescrever alguma coisa que vai te fazer se sentir melhor, para que daí sim você tenha condições de se reerguer e digerindo os seus problemas e ir caminhando. Não é assim problema nenhum você ser honesto consigo mesmo e falar: "Não, eu realmente preciso de ajuda, eu sozinho não tô dando conta". Gente, eu tenho que entregar minha tese de mestrado aqui na Suíça no mês que vem. Como, com que cabeça eu conseguiria no meio desse caos todo? Porque eu tô passando por uma série de outros problemas também.
que eu não vou hoje falar sobre eles, mas que também são muito pesados. Então, diante de uma circunstância onde tudo parece um emaranhado de problemas, é necessário que você recorra à ajuda médica, à terapia ou à medicação, ou o que quer que seja, mas peça ajuda. Não sofra sozinho aí por tempo indeterminado, achando que você tem que ser a super mulher, o super homem. A vida não é assim. A gente tem que reconhecer as nossas fragilidades, a gente tem que reconhecer o momento onde a gente precisa de colo, onde a gente precisa de amigos que nos entendam, e às vezes não precisa nem palavras, só o fato deles compreenderem o seu momento e respeitarem a sua decisão de não ter ânimo para sair, não ter ânimo para falar, não ter ânimo para conversar. Esse respeito é muito importante. Só que para isso você precisa falar, você precisa sinalizar o que você está passando. Se você esconde, fica parecendo o quê? Ah, ignorância, arrogância, prepotência, mudou, tá diferente. As pessoas não sabem, elas não têm como prever o que está se passando. Mas se você é sincero, se você é honesto com o que está te acontecendo, as pessoas vão ser compreensivas. E eu, no meu caso específico, vi que eu não conseguiria terminar minha tese de mestrado se eu não reconheço uma ajuda medicamentosa para conseguir me centrar, me equilibrar, digerir esse processo todo de perda. O porquê de eu estar aqui tão longe, do outro lado do mundo, longe dos meus familiares, sozinha, e tendo que digerir tudo isso de uma forma ou de outra. Não é fácil, mesmo com a ajuda da medicação. As coisas não se transformam como num passe de mágica, mas te dão sim, certamente, muito mais estabilidade emocional para que você consiga ver um norte, que você consiga parar de soluçar como era o que eu tava, né? Chorando, choro compulsivo. Isso não vai ajudar, isso não vai ajudar em nada, mas ao mesmo tempo, essa sou eu. Essa é a minha característica de ser sim muito sensível, de ser sim muito conectada às pessoas que eu amo, de ser sim muito apegada, apesar de saber que a gente um dia vai se encontrar, apesar de ter todo um conhecimento de acordo com o que eu acredito, claro, de que, sabe, Deus tá cuidando. Tudo isso na prática é doloroso. Na teoria pode funcionar, pode ser bonito pra muita gente, mas a verdade é que dói. Perder alguém que você ama muito dói. Eu já vim de uma série de perdas, eu acho que eu já contei isso pra vocês aqui em outras circunstâncias, né? Há 5 anos atrás eu perdi a minha avó, que era a esposa desse meu pai-avô que acabou de falecer. Eu fui criada por eles, né? Então, pra mim, quer dizer, perder é a perda de uma mãe, né? Eu morava com eles, eu tinha o meu próprio apartamento, mas eu sempre estive tão conectada que eu passava a semana toda lá com eles, no apartamento deles, e só no final de semana é que eu ia pra minha casa. Porque eu tinha essa necessidade, esse laço afetivo, eu queria cuidar, eu queria estar perto, enfim. Era onde eu me sentia em casa. E eu perdi essa casa totalmente agora. Não a casa física, a minha casa emocional. E aí agora as lágrimas vêm porque mesmo com medicação a gente sente. A gente só consegue controlar melhor. E é isso que eu queria passar para vocês. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de reconhecer que vocês também passam por momentos difíceis. Peçam socorro, peçam ajuda e digam: tá difícil, eu não consigo, me ajuda. Eu tenho certeza que alguém que esteja mais equilibrado nesse momento que você vai conseguir te encaminhar a algum médico, algum terapeuta, vai conseguir te ouvir, ou vai conseguir te dar uma clareza melhor do que fazer naquele momento. E dessa forma, aos poucos, você vai retomando a sua vida. Depois da perda da minha avó, eu tive um câncer logo em seguida. Depois disso, eu tive uma mudança de país, tive meu tratamento, tive uma infinidade de problemas. Mudar de país é muito complicado quando você mora sozinho, você não tem filhos, você não tem um companheiro. É tudo muito desafiador, tudo muito desafiador. É a barreira da língua, é a barreira da convivência, é a barreira financeira, é a fase de adaptação, é o clima, é tudo é diferente. Então eu venho passando por mudanças muito intensas desde então. A minha vida toda foi um verdadeiro tornado de coisas.
furacão, toda hora uma coisa muito grave acontecendo. Mas são essas coisas graves que tornam a gente forte, que fazem da gente resiliente e verificam se a gente realmente está tendo fé no processo. Porque eu te garanto que nesse processo todo eu me tornei uma pessoa muito forte. E o fato de eu recorrer a uma medicação agora, num momento de profunda dor, não me faz desmerecedora de toda a minha história, de tudo que eu conquistei, de ser uma pessoa forte, sim. Preciso coragem, é preciso muita, muita honestidade e coragem para chegar aqui num vídeo público que qualquer um pode acessar e falar: sim, eu estou fazendo uso de uma medicação antidepressiva, sim, eu estou tendo ajuda médica, psiquiátrica, sim, eu estou fazendo terapia, sim, eu estou passando por um momento difícil. A minha vida não é um conto de fadas, a de ninguém é. E se alguém tenta pintar a própria vida como se isso fosse realmente um filme com um final feliz e feliz de início ao fim, isso é uma utopia. Isso não existe. A vida real é mais parecida com uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, dias felizes, dias tristes, problemas, dias maravilhosos, risadas, choros, perdas, ganhos. É isso. A sua vida não é melhor, pior, nem coitadinho. Não, a gente não tem que se vitimizar, a gente tem que achar saídas. Só que quando você não consegue achar saídas por si próprio, busque ajuda, né? Era essa minha mensagem para vocês aqui hoje. Expondo um problema particular meu, uma dor profunda que eu tenho tentado digerir, ao mesmo tempo que eu tenho tentado buscar saídas para saber o que eu faço a partir de agora, o que vai ser da minha vida depois que meu mestrado acabar. Eu volto pro Brasil, eu fico aqui, essa situação toda complicou profissionalmente. Ao mesmo tempo eu tenho que me reequilibrar, eu tenho que cuidar da minha saúde. Gente, eu não sou diferente de vocês. Nessa quarentena, eu engordei 9 quilos. 9 quilos. Muito problema, muita ansiedade, muita tristeza, muita incerteza, muito desgaste. Essa foi a realidade. Assuma a sua realidade, encare de frente. Hoje foi o primeiro dia que eu resolvi retomar os exercícios físicos, já me sinto mais energizada para tentar melhorar um pouquinho, mas é um passo de cada vez. Não tente resolver tudo de um dia para a noite como se fosse possível só porque você está utilizando medicação. Não é assim. Mas aos poucos você vai sim sentir um bem-estar melhor. A terapia vai te fazer compreender mais sobre esses processos. E aí você vai retomando a sua vida. Então é um passo de cada vez. Sem pressa, mas com constância. No seu ritmo, respeitando a sua natureza, respeitando a sua dor, respeitando o que você sente, respeitando o tempo que você leva para processar tudo isso. Em tempos de Covid, tá tudo muito complicado para muita gente. Eu diria que para a grande maioria, né? Então, mais do que nunca, você precisa sim olhar para dentro de si e verificar onde é que você precisa de ajuda. Quem pode te ajudar? Quem pode te estender uma mão? E você também pode fazer pelos outros. Esse meu vídeo é nesse intuito de fazer com que as outras pessoas percebam que elas não estão sozinhas, que não existe um mundo cor-de-rosa, de que a dor é ali presente e ela dói na carne, ela dói na alma, mas a gente consegue sobreviver a ela. A dor vai virando saudade, mas ela existe, ela é real. Essa dor é real. Esse momento que a gente está vivendo é real. Muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão perdendo seus queridos e amados entes familiares. Muitos médicos, enfermeiros, plantonistas na linha de frente, vendo diariamente pessoas morrendo ali. Isso é muito duro, isso é uma pressão psicológica muito grande. A gente tem que se compadecer. A gente tem que entender, a gente tem que rezar pelo planeta, a gente tem que emanar vibração positiva, a gente tem que se ajudar, a gente tem que entender esse momento como um momento de transformação do mundo. Não é um movimento só de transformação pessoal, mas a gente faz parte desse mundo. E se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que se ajudar, se amparar. E às vezes o melhor que você pode fazer é uma oração. 5 minutinhos que você pede por alguém
que você sabe que está precisando de ajuda. 5 minutinhos que você para, olha, medita sobre sua própria vida e fala: o que eu posso fazer para mudar? Eu também estou sofrendo. Que áreas que eu já posso fazer algo por mim? E faça. E enquanto isso, continue servindo a quem está perto de você, estendendo uma mão, ouvindo quem te procura, sendo luz por onde você passa e não tempestade. Ouça, acalente, apoie as pessoas ao seu lado, preste a sua solidariedade, ofereça o seu ombro para chorar, porque muitas pessoas vão precisar. Nem todo mundo simplesmente põe e expõe assim, consegue colocar para fora o que pensa, o que sente. Não porque é falso, não, é simplesmente uma característica, então respeite isso. Mas tente entender que todo mundo está passando por alguma dor em algum grau. Então tenha mais empatia pelo outro, tenha empatia por si mesmo. Cuide de você, cuide da sua saúde física, da saúde mental e da sua saúde espiritual. Quando uma dessas 3 partes, né, não vai bem, a coisa fica capenga, desanda. Então é fundamental nesse momento que você olhe muito para como que está esse seu tripé de saúde mental, espiritual e físico. Cuide de você, cuide de quem você ama. Faça algo de bom por si e pelo planeta. Espero que essa mensagem tenha alcançado o coração de quem precisava ser alcançado. Eu estou aqui à disposição para trocar ideias, para, enfim, doar o meu amor, doar a minha compreensão e também continuar sendo um instrumento de luz na vida das pessoas, porque é assim que eu acredito que tem sido e vai continuar sendo a minha missão. Um beijo enorme no coração de vocês, um excelente final de semana. Até a próxima.